Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 28, e depois nós vamos estar lendo do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fique até que desmames, tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. E, havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou-se à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e a rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém débeis, cingido de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até Esther teve 7 filhos, e que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida, é o que dá, faz descer a sepultura e a faz subir dela. Glória a Jesus. Hoje nós estamos numa comemoração. Alguns dias atrás eu vi um relato falando por que criaram algumas comemorações, as dificuldades para que essas comemorações criassem um vínculo internacional, fossem respeitados. Muitos deles passaram por milhões de critérios, como por exemplo o Dia da Mulher, passou por uma série de pelejas, de dificuldades para que viesse a acontecer esse dia. Eu sempre costumo dizer, sempre falo para minha mãe, falo ironicamente, mas também com toda a verdade. Para o filho, Dia das Mães tem que ser todos os dias, todas as horas, todos os momentos. A gente vê como um dia que a gente pode agraciar, estar reunido, ser mais participativo. Existem filhos que às vezes estão muito distantes, muito longe, nesse dia acaba se achegando um pouco mais. Só que essa questão do Dia das Mães, o filho tem que ter essa visão importante. Se eu amo, se eu procuro fazer aquilo que é o melhor em função da minha mãe, com certeza ela vai ter muito orgulho a meu respeito, a seu respeito, e esse dia vai se concluir com felicidade no coração dela todos os dias. Difícil é para uma mãe o filho que não causa orgulho, o filho que só traz problema, o filho que só causa dificuldade, que não valoriza o sacrifício da mãe. Às vezes a gente chega até para falar para os jovens em relação a isso: poxa, você tem que observar que a sua mãe às vezes levanta muito cedo, chega em casa muito tarde, você não consegue dar um beijo na sua mãe, dizer para ela o quanto você é feliz pelo sacrifício que ela faz pela sua vida. A gente vê relatos de muitos filhos que alcançam de tudo na vida e ele não consegue olhar para trás e dizer: poxa, foi minha mãe que propôs tudo isso para mim. Então é um lembrete
meu em especial, para todos nós que um dia fomos filhos, para as irmãs que hoje são mães, as que não são também, para que tenham essa compreensão. Esse dia é muito importante para você estar mais reunido, confraternizar, estar próximo, mas o Dia das Mães dentro do seu coração tem que ser todos os instantes, todo momento. O que me traz felicidade é eu poder chegar na minha mãe diz, poxa, eu te amo, você me traz muito orgulho. E isso daí me traz uma felicidade, um conforto dentro do meu coração. Também quando acontecem coisas ao contrário a isso, eu me torno triste, porque eu quero ser sempre um bom filho. Eu sempre tive isso como exemplo na minha vida, que um bom filho no caráter masculino vai ser um bom pai, vai ser um bom marido, vai ter uma boa vida, né? A filha da mesma forma vai ser uma boa mãe, uma boa esposa e assim por diante. Mas diante desse dia em especial, Deus colocou essa palavra no meu coração, não só para atingir as mães num modo especial, né, mas para que todos tenham uma compreensão do valor que tem uma vida quando você a vota diante de Deus. Quando você faz um voto diante de Deus. Quando você apresenta a sua vida para Deus em função de alguma coisa. O livro de Samuel são vários relatos dele como profeta, da instituição da escola de profeta, dos reis que vieram após a direção de Samuel, que foi Saul, depois Davi, depois Salomão e depois o reino se dividiu. Então, até que tudo acontecesse em Israel, Samuel era a pessoa mais importante do reino de Israel, porque foi constituído por Deus o juiz e profeta que dirigia todo aquele povo. Não existia casamento se não houvesse a presença de Samuel. Não existia um problema a ser resolvido se Samuel não estivesse presente para julgar. Então, quando ele instituiu a escola de profetas, foi para que ele dividisse ali o peso, o fardo, porque eram muitas, uma quantidade de pessoas muito grande, que ele tinha que estar sempre julgando, sempre trabalhando, em função dessas pessoas. Mas o início da vida de Samuel é um início assim muito bonito. Eu vejo muitos jovens aqui dentro da igreja que iniciaram a sua vida como a de Samuel, sendo já escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, ou prometidos a Deus antes mesmo de estarem no ventre da sua mãe, que foi o caso de Samuel. Ana tinha uma vida complicada, porque as mulheres naquela época que não geravam filho eram taxadas pela sociedade como amaldiçoadas, pessoas sem valor, pelo fato de não poder agraciar o seu marido com um filho. E Ana, ela reclamava muito, orava, pedia a misericórdia de Deus em favor dela, em favor do seu ventre, para que ela pudesse alcançar essa graça de ser mãe. E um belo dia, Ana, nesse ritual anual de ir ao templo, devotar a Deus, se consagrar a sua vida, pedir perdão pelos seus pecados, Ana se humilhou, se derramou diante da presença de Deus, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Ela chorou, ao ponto de o sacerdote Eli olhar para Ana e achar que Ana estava bêbada, e perguntou: o que você faz aqui, mulher embriagada? Ana levantou ainda, tristonha, muito amargurada pelo fato dela não poder gerar filhos. Respondeu ao homem de Deus que ela estava ali orando, votando a Deus alguma coisa em função da vida dela. Passaram-se alguns tempos, Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouviu o clamor de Ana, Deus ouviu aquilo que Ana pediu, aquilo que Ana chorou e entregou nas mãos do Senhor. Posteriormente, Ana, estando com o seu marido, Deus a agraciou e ela concebeu um filho, que chamou de Samuel, que significa o seu nome é chamado de Deus, ou o seu nome é Deus. E ela tinha feito um voto para Deus. Eu quero que vocês, mães, pensem comigo. Para mim é impossível, para todos os pais que estão aqui, homens, os meninos, é impossível pensar o que Ana pensou, o sentimento que ela teve após conceber o seu filho, o que ela tinha votado para Deus em ter que cumprir. Durante quase 5 anos da minha vida de casado, foi um dilema um pouco
grande na minha vida, porque a gente estava tentando a chegada da Estherzinha e entrava ano, saía ano, e a Adriana sempre vinha e falava comigo, lamentava pelo fato de ainda não ter sido alcançada nesse sentido por Deus. E eu sempre falava para ela que o que Deus prometeu, Ele não tem pressa. No tempo de Deus Ele vai cumprir para te trazer felicidade, te trazer muita alegria no seu coração. E a gente tinha feito várias programações, tinha planejado tudo para a chegada da Estherzinha, conjecturando na nossa mente. E um dia eu sentei com a Adriana, eu lembro como se fosse hoje, sentei no braço assim do sofá, e comentando com ela, eu comecei a falar, olha, a gente vai fazer assim, 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 assim. E naquele mesmo dia, chegando à noite, nós fomos para um culto. Chegou naquele culto, eu coloquei a minha visão de homem, de responsável pela minha família, os critérios que eu tinha que colocar em primeiro lugar para que eu pudesse ter uma família sadia, bem saudável e pudesse ter todos os aparatos financeiros para poder conduzir a minha família. E eu, com aquela preocupação, aquilo que a gente tinha programado, cheguei naquele culto e de repente Deus usou um homem de Deus para mim, e Deus confirmou o que Deus já tinha falado, que Deus estava preparando, que a minha filha viria, Deus concederia esse presente para nós. Não era para esperar muito tempo não, que bem rápido Deus ia concretizar. E não passou nem um ano, a vitória de Deus, ela veio na nossa vida, que está aí, corre para lá e para cá, dança aí, fica batendo palma, apontando o dedinho para todo mundo. E eu vi no meu coração, quando a Adriana tinha feito o teste de farmácia, e eu pensando comigo, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor falou e o Senhor já está em cumprimento da sua promessa. Mas eu estava com aquele medo no meu coração, daquele teste ser falso, de não ter dado certo, e eu não quis alimentar nenhuma esperança no coração da minha esposa, com medo dela se decepcionar e se amargurar posteriormente a isso. Eu falei, olha, a gente só vai confirmar isso depois que você fizer o beta-HCG. E logo em seguida ela fez o exame e deu positivo. Aí eu explodi de alegria, ela também, ficamos muito felizes. E eu pude ter um pouco da percepção. Eu tenho certeza, se qualquer uma das mães que aqui está presente fizesse o voto de Ana, ia gostar muito de receber a bênção, mas não ia ter muita coragem de cumprir o voto. O voto que Ana fez foi que assim que Deus concedesse a ela um filho, ela só ia cuidar dele até que ele desmamasse. Depois disso, ela ia entregá-lo na casa do Senhor para que ele fosse criado pelo sacerdote. Imagina como seria difícil isso dentro do seu coração. Para Abraão, que era pai, quando Deus deu aquela ordem, que era para ele executar o seu filho como sacrifício diante de Deus, eu tenho certeza que Abraão esperou aquela promessa. Ele pode até não ter pensado que os homens, em épocas posteriores, eram bem mais fechados em relação à questão sentimental. Ele pode nem ter pensado muito na questão da maternidade, de Sara, mas ele pensou no tempo que ele levou para receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas ele foi levar seu filho em sacrifício sabendo que Deus ia fazer alguma coisa. Agora imagina Ana, que clamou, que chorou, que pediu a Deus, que foi humilhada pela sua rival. Quando ela recebeu a bênção, agora ela tem que cumprir o seu voto de entregar o seu filho para que fosse criado pelo sacerdote. Quando Samuel nasceu, dentro daquele período que Samuel ainda tinha meses, estava sendo amamentado pela sua mãe, Eucana foi ao templo, como de costume, devotar mais uma vez a Deus, agradecer a Deus pelos feitos de Deus, agradecer a Deus pela vida de Samuel. Ele virou para Ana
e falou para Ana: olha, eu estou indo para o templo. Ana virou para ele e falou assim: ó, pode ir sozinho e avisa ao sacerdote que assim que o menino desmamar, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir o meu voto que eu fiz com Deus. E vou entregar o meu filho para que seja criado pelo sacerdote. E assim que o menino desmamou, Ana não hesitou no seu coração. Ela pegou o seu sacrifício material, o seu novilho, levou ali vinho para uma comemoração, sacrificaram a Deus diante do Senhor, agradeceram a Deus pela promessa que Deus havia cumprido na vida de Ana, que era a concepção de um filho. E agora ela teve que se desfazer daquilo que ela tanto chorou e orou a Deus para que ela recebesse. E ela entregou nas mãos do Senhor. O que Deus quer falar para você nessa noite, a importância da sua vida, o valor que uma vida tem para Deus. Deus, ele não ia deixar Ana desamparada. Deus não ia deixar Ana sem o amor do seu filho. Deus não ia deixar com que Ana fosse afastada completamente, ao ponto de que o seu filho fosse para uma outra cidade, que ela nunca mais o pudesse ver. Como hoje é o Dia das Mães, eu assistindo um programa de televisão, nem lembro qual era o programa, e estava contando ali um relato de uma mãe que ficou cerca de 40 anos sem ver 2 filhos. 40 anos sem ver 2 filhos. E ela falou que todas as vezes que ela fala, ela lembra deles todos os dias, mas todas as vezes que ela fala do seu filho, ela chora. Ela chorava, lamentava por não poder estar com seus 2 filhos. Imagina você ter dificuldades para ter, chorar para receber de Deus, e quando você receber, você tem que entregar de novo para o Senhor. Só que o mais importante disso tudo, que a gente olhando para esse lado todo sentimental, nós não vemos o quanto Deus, ele é poderoso para compensar toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, todo o tempo que você levou buscando ao Senhor, com vitórias sobrenaturais, que passem além daquilo que você possa imaginar. Ana, após ter entregue seu filho na mão do sacerdote para ser criado, consagrado a Deus e criado pelo sacerdote, ela faz um louvor ao Senhor, um cântico de vitória, um cântico de ações de graça. E agradece a Deus por tudo, dizendo para Deus o seguinte, que o que mais importava para ela é que o Deus a qual ela fez uma promessa, ela tinha que cumprir, porque aquele mesmo Deus que dava a vida, que deu Samuel para ela, podia tirá-lo dela também. Só que nós vemos uma coisa muito interessante, que Deus não ia tirar Samuel de Ana. Deus posteriormente deu mais filhos a Ana, para que ela pudesse completar a alegria do seu coração. Mas sabe por que Ana teve que cumprir esse voto tão doloroso para Deus como mãe? Para que Deus pudesse cumprir a sua promessa do Messias. Para que Deus pudesse dar hoje vida para mim, para você, Ana teve que entregar seu filho na mão do sacerdote para ser criado por ele. Samuel foi uma peça extremamente fundamental no andamento do povo de Deus, no desenvolvimento de Israel, no desenvolvimento das 4 gerações até que chegassem até Jesus. Samuel foi um profeta, foi um juiz, foi um sacerdote extremamente importante para que todos nós que estamos aqui hoje pudéssemos levantar a nossa mão e agradecer e glorificar a Deus, porque Jesus entregou a sua vida por todos nós, por intermédio de Ana ter entregue o seu filho nas mãos do sacerdote para ser criado por ele. O que eu quero dizer para você, principalmente para você mãe nessa noite,
que o filho que Deus te deu não é teu. É só para você cuidar para o Senhor. O filho que Deus te deu é uma promessa de vitória na sua vida, mas é só para você cuidar para aquilo que Deus tem para fazer na vida do seu filho. Não importa a dificuldade hoje que você passa com seu filho, não importa que seu filho hoje não pense da mesma forma que você em estar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, mas Deus se importa em fazer que a promessa dele se cumpra na sua vida, que o seu filho, sendo entregue nas mãos de Deus, como Ana entregou a Samuel, Deus vai transformá-lo numa grande potência de bênção nas mãos dele, para que você possa regozijar e cantar como Ana cantou ao Senhor. Em 2010 eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. Dia 26 agora de maio, vão completar 2 anos que o meu irmão faleceu. Eu vi um sofrimento que acho que eu nunca mais quero presenciar, nunca mais quero ver. O sofrimento que eu passei, a dor. E no final de tudo, depois do velório, depois do sepultamento do meu irmão, todos nos reunimos na casa da minha mãe e eu ouvi uma declaração com dor da minha mãe, uma declaração muito dolorosa. Ela virou para mim e falou assim: o que eu orei, o que eu pedi a Deus, Deus cumpriu na minha vida. Eu, ainda amargurado, triste, eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo, apesar de tudo que tinha acontecido, de todo o processo que a gente passou com o meu irmão. Eu, com todas as minhas emoções ainda em alta, explodindo, ela virou para mim e falou: eu orei a Deus e Deus cumpriu aquilo que eu pedi ao Senhor na minha vida. A oração dela foi que nenhum dos filhos dela se perdesse. E que se algum deles saísse da presença de Deus para dar desgosto a ela, estar no mundo nas mãos de Satanás, que Deus preparasse, Deus levasse. Eu acho que ela orou isso inconscientemente, sem saber o que ela poderia estar pedindo a Deus, o que ela estava falando para Deus naquele momento. Ela falou isso com todas as dores no seu coração, mas depois ela virou para mim e falou assim: eu agradeço a Deus porque Deus cumpriu a promessa dele na minha vida, de que nenhum dos meus filhos seriam perdidos para a salvação, mas que Deus ia resgatar todos, um por um. E eu vi todo o processo, tudo que Deus tinha feito com meu irmão no hospital, tudo o que tinha acontecido. E eu fiquei analisando, como é que pode? Mãe dá um duro, luta, trabalha, faz de tudo para ver o filho no caminho do bem, fazendo o que é correto. De repente, uma coisa extremamente dolorosa, a mãe tendo que sepultar o filho. Não que isso fosse uma regra geral, mas tinha que ser o contrário. É o que toda mãe pensa, que tinha que ser o contrário. Uma mãe nunca quer sepultar um filho, ela prefere ser sepultada por um filho, mas nunca quer sepultar um filho. E eu olhei tudo aquilo mexeu mais ainda com o meu coração. E entender que tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito, tudo que Deus faz na nossa vida é correto, tudo que Deus faz na nossa vida é o melhor para cada um de nós. Deus, ele não erra naquilo que ele faz. Deus não volta atrás com a sua promessa, com a sua palavra. Mas Deus não quer que o filho de nenhuma de vocês
se perca. Que todos Deus chamou como filhos da salvação. Todos Deus chamou para trazer alegria para os pais, para as mães. Mas a vida de cada um dos seus filhos está na mão de Deus. Como Samuel, que teve um nome muito bonito, que teve um nome exaltado diante de Deus como glorificação, e a sua vida foi uma história de vitória para toda a nação do povo de Israel, para os crentes hoje em Cristo Jesus. É o mesmo que Deus quer para cada uma das mães. É por isso que hoje na minha oração eu só pedia isso a Deus, para Deus visitar as mães que estão os seus filhos em situações ruins, em situações difíceis, para que Deus coloque no coração delas essa consciência, mas para que elas também façam como Ana, entreguem a vida dos seus filhos na mão de Deus, para que eles sejam uma bênção diante do Senhor. No sábado passado, mais uma vez, eu tive num velório de um grande amigo meu, eu vendo ali as declarações da mãe dele para ele, aquilo dali me deixou muito chocado, né? Um jovem cheio de saúde, aconteceu um acidente com ele, estava tudo bem e de repente partiu, faleceu. E eu fiquei ali analisando o como Deus, Ele nos ama. Na vida daquele jovem só foi diferente o seguinte, que como Deus chamou cada um de nós para ser filhos da salvação, a Bíblia diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Mas quando um ímpio nessa terra morre, Deus ele não fica feliz. E Deus quer todos para a salvação. Deus quer concluir o seu plano de salvação na vida de todos. Eu quero que todas as mães aqui dessa igreja, como nós estamos fazendo campanha em função da família, cantem a Deus, louvem ao Senhor como Ana cantou. Que não declarem para os seus filhos, como eu vi aquela declaração no sábado passado, de perda, mas que todos os filhos venham ser grandes ganhos e vitória na vida de cada uma das mães. Amém?